Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, como você já sabe, ao vivo. Por isso você pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, ligando para 3551-7458 ou, se preferir, por e-mail, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios a doutora Marilete Tavares Ampar, psicanalista. Boa noite, doutora Marilete. Boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Um prazer estar aqui. E hoje, lembrando você que sempre nos assiste, fiel ao Conecte Saúde, hoje é o programa de número 75, 2 anos de Conecte Saúde no ar. É um motivo mais do que especial, por isso nós temos também uma convidada muito especial para falar um pouquinho para nós sobre as relações familiares. É um tema de grande interesse que envolve o dia a dia meu, seu, da doutora Marilete e de todos que estão nos assistindo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, uma breve pausa e retornamos com as relações familiares com a doutora Marilete. Retornamos com o nosso Conecte Saúde desta quinta-feira, ao vivo. Faça a sua pergunta pelo telefone e e-mail que você está vendo no seu vídeo. Hoje nós estamos conversando com a doutora Marilete sobre a família, os relacionamentos. Vamos falar um pouquinho sobre a família. A família, nesses últimos anos, décadas, ao longo dos tempos, tem mudado o seu perfil no que diz respeito à forma dos seus membros se relacionarem ou é sempre a mesma coisa? Tem mudado, sim. Nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, nós temos percebido
que pelo próprio processo evolutivo, né, nas evoluções, tanto científica, do ponto de vista tecnológico, dessa pressa que todos têm, de tudo é adquirido mais rapidamente. Hoje as pessoas fazem muito mais coisas do que faziam uns anos atrás. Então essa agitação toda a tecnologia acontecendo, tudo é muito rápido. E inclusive isso teve uma repercussão também no meio familiar, onde as pessoas hoje estudam mais, as crianças hoje chegam a ter compromissos que vão das 7 da manhã às 8 ou 9 da noite, uma criança de 7, 8 anos. E nisso, às vezes, as relações ficam um pouco truncadas, as pessoas conversam menos. E mesmo naquelas famílias onde as crianças nem têm, ou os adolescentes, tantas atividades, os pais, às vezes, estão afoitos com tanto trabalho e com tantas situações que às vezes eles querem comprar muito mais para os filhos e querem trabalhar mais para repor tudo aquilo que é necessário hoje nas famílias atuais, então acaba trabalhando excessivamente. Agora, nessa mesma linha de pensamento, essa necessidade das crianças de se ocuparem por uma carga horária exagerada, isso é desejo delas ou dos pais? Isso tanto é desejo das crianças em algumas situações, mas principalmente desejo dos pais. Por quê? Os pais têm medo que a criança, ao chegar, às vezes no colégio, ou numa faculdade, ou mesmo no mercado de trabalho, ela fique atrasada com relação aos seus colegas que estão estudando inglês, estudando espanhol, fazendo uma escola particular, outras vezes numa escola pública, mas onde elas fazem futebol, um piano, e acabam os pais por acharem que seus filhos necessitam, para não ficar diferente das outras crianças, dos outros adolescentes, tendo também que estudar excessivamente. E não deixa de ser uma realidade, porque hoje, se você chega aos 18 anos sem saber um pouquinho de inglês, sem saber um pouquinho de uma língua estrangeira, isso acaba fazendo falta, pelo próprio mercado de trabalho tão competitivo. Então, vai acontecendo essa bola de neve, e nesse processo todo, os pais, às vezes entre os irmãos também, a relação começa a ficar mais dificultosa, conversam menos, às vezes os horários de almoço ou de café da manhã não coincidem, então as pessoas começam a ter uma relação mais distante. São vários mundos dentro de uma mesma casa. Exatamente. Diferente do que era quando nós éramos crianças, que tinha um momento que todos sentavam juntos. Então, se os pais hoje não obrigarem-se, não só não obrigar as crianças, mas não se obrigarem, não prestarem atenção nessa situação e não procurarem se reunir com os filhos, vai acontecer aquilo que muitas vezes acontece. Meu filho cresceu e eu não percebi. Exatamente. Nós estamos convidando você a fazer a sua pergunta para a doutora Marilete Tavares Ampar sobre a família, os relacionamentos familiares. Nós já temos aqui uma pergunta e lembrando que o programa de hoje tem um tempo todo especial por ser um programa comemorativo de 2 anos do Conecte Saúde. A dona Cecília, eu digo dona porque ela está colocando aqui a idade. Dona Cecília, eu vou falar a sua idade, tá? Para os nossos telespectadores, 74 anos, ela coloca o seguinte: qual a família é mais próxima do ideal? A da minha época ou a de hoje? Dona Cecília está perguntando. Dona Cecília, com todo respeito, a família ideal nem é a da sua época, que é quase a minha também, e nem da época atual. A família, nem vou dizer ideal, mas a melhor família que poderia existir seria aquela onde há o diálogo, onde há o respeito, a consideração, o saber ouvir, o saber dividir, essa situação onde todos vão poder ter a sua vez, o seu espaço, onde há respeito tanto por parte dos pais com os filhos, dos irmãos entre si, quanto os filhos com relação aos pais. Uma família amigável, onde cada um sabe exatamente o seu lugar. Lá atrás também tinha as virtudes, as vantagens, as qualidades, mas havia também bastante repressão, muitas vezes as crianças não podiam falar. Eu me lembro, na minha idade de pequena infância, de talvez 5, 6 anos, que os doces eram passados numa bandeja e a criança, num casamento, numa festa, a criança não tinha acesso a esses doces. Se o pai não pegasse ou a mãe um docinho, a criança não podia comer. Por incrível que pareça, e eu nem sou tão idosa assim. Então é claro que havia problemas lá atrás, hoje existem problemas,
mas a família ideal seria aquela onde há o máximo possível de respeito, consideração e principalmente 2 ouvidos para saber ouvir mais do que falar. Falar, exatamente. Se nós fôssemos nomear uma dificuldade, a maior dificuldade, nós falamos do respeito, né, da capacidade de saber ouvir, é por aí a maior dificuldade que existe nos relacionamentos familiares? Uma das dificuldades grandes é a falta de respeito. Mas nós percebemos 2 situações que são opostas, mas que trazem grandes prejuízos para as relações familiares. Uma delas é quando o adulto, sejam os pais, uma pessoa, uma funcionária da casa, os tios, os avós, mimam excessivamente as crianças. Não dizem nunca, isso não pode, tudo é permitido. E os pais, por exemplo, trabalhando muito, ao invés de chegar e tentar brincar, conversar, trazem doces, chocolates, presentes, compram o que as crianças querem, às vezes até sem ter condições para isso, e mimam excessivamente, não deixam a criança aprender que ela não pode ter tudo na hora que ela quer. As frustrações fazem parte da vida. E a outra é o oposto disso. São aqueles pais que não dão atenção para os filhos em momento algum. Às vezes a criança quer falar, quer perguntar, quer conversar e os pais não dão atenção, ensinando assim os irmãos mais velhos, no primeiro momento, a também não dar atenção para os seus irmãos menores e também futuramente esses filhos não darão atenção aos seus pais. Então são crianças criadas praticamente dentro de casa, marginalizadas como se elas fossem crianças de rua. Então a falta de comunicação, de diálogo, às vezes acontece da gente perguntar que ano, que curso o seu filho está fazendo, que ano que ele está, e o pai, eu não sei se é segundo ou se é terceiro, ele nem sabe. Não se inteira da vida. Não, então não há uma integração na família. Então tanto o mimo excessivo, a superproteção, o resolver tudo, como não resolver nada, como não proteger, as 2 situações vão gerar grandes conflitos familiares. Ok, nós temos uma pergunta aqui do Luiz Antônio. Na verdade ele faz um comentário, ele fala se a necessidade de se comprar os filhos não se dá em virtude do peso na consciência dos pais, né? Faz alguns comentários a respeito da família antiga, um pouco do que nós já falamos. É o Luiz Antônio, ele fala a respeito disso, se os pais estão comprando os filhos com os presentes em virtude de um peso na consciência, é mais ou menos isso, né? Eu acredito que para livrar desse peso na consciência seria melhor resolver o problema. É comum que aconteça com qualquer um de nós, quando nós temos um problema para ser resolvido, ao invés de tentar resolver com uma solução, nós vamos resolver com um outro problema adjacente. Então, se o pai, a mãe, tem essa culpa de não poder dar tanta atenção, por que não refletir sobre isso, ver o que pode ser feito e tentar consertar o problema em si, que seria então, o que eu posso fazer para conviver mais, para conversar mais, para ouvir mais o meu filho e não tentar aplacar essa culpa dando algum presente ou fazendo uma comidinha gostosa. Eu acho que a comidinha gostosa ela deve fazer parte, mas ela não deve ser o carro-chefe. O presente vai fazer parte, mas não deve ser o carro-chefe. É preferível ver o que está acontecendo e tentar resolver o problema com solução e não com outro problema. Interessante. Nós temos aqui algumas perguntas que estão chegando, nós vamos dar uma pausazinha nas perguntas. Os conflitos, eles sempre existem, né? Aquilo que se nós perguntarmos hoje para um pai de família, para uma mãe, para um filho, olha, tem problema na sua casa? Tem, problema desse tipo, assim, eu quero namorar, meu pai não deixa, coisas do tipo. Esses conflitos, eles são reais ou não tão reais assim? Como é que a gente poderia colocar isso? Conflitos existem, felizmente, porque o conflito, felizmente, okay. Porque o conflito ele precisa fazer parte da vida de todos nós. É através do conflito que nós vamos aprender a buscar soluções. Se a vida transcorresse no dia a dia, tudo dando muito certinho, o dia que acontecesse um pequeno problema, a pessoa... O mundo viria abaixo. A pessoa ficaria extremamente desapontada, frustrada e não conseguiria resolver. Os conflitos fazem parte da vida, são inerentes a todas as famílias, a todas as classes sociais. Muitas vezes eles divergem de momento para momento na vida de cada família, mas eles são semelhantes em todas as famílias.
Claro está que algumas famílias têm conflitos mais intensos. Então eles fazem parte e são conflitos reais aqueles que realmente trazem um problema que é visível. Se eu contar para você ou você contar para o seu vizinho, ele vai ver que é real, um problema real. Então seria, por exemplo, um pai que está tendo um problema com um filho que está dando trabalho na escola, está brigando, está apanhando, está batendo, é um conflito. É um problema que pode gerar um conflito. Se, porventura, no momento de resolver essa situação, o pai conversando com a mãe, ou com os professores, ou com autoridades, e começar a buscar outras situações problema, e começar a fazer colocações de problemas adjacentes, e começar a trazer para casa situações que não são reais, mas que ele está usando para poder camuflar essa situação, para não falar, para não penetrar nessa situação, então um começa a pôr a culpa no outro. Ah, mas é porque você é assim, é porque você é de tal forma. Agora já começam os conflitos paralelos, esses não são reais, para aquele momento não. Então o real é aquele conflito que está acontecendo. Vamos tentar resolver isso, ao invés de ficar culpando esta ou aquela pessoa. Quando se culpa alguém, já saímos do conflito real, já estamos arrumando outros conflitos que são aparentes. Não são reais. Uma família que a gente poderia dizer, não vou falar família normal, né? Acho que todas as famílias são normais dentro dos padrões. Mas uma família típica, vamos dizer assim, característica. Os membros, os indivíduos que compõem essa família, eles devem se preocupar um com os outros? Sempre um está se preocupando com as dificuldades do outro e ajudando, ou existe uma necessidade de se ter uma independência? Como é que seria isso? Essa independência, ela é importante, real para todas as pessoas, mas nós podemos ser 100% independentes quando dentro de nós somos bem resolvidos. Depois nós falamos o que é ser bem resolvido. Porém, essa independência, que é eu buscar o meu momento, o meu espaço, não me impede que eu me envolva com as pessoas que estão à minha volta. Sejam meus irmãos, meus pais, filhos, netos, sobrinhos, amigos, colegas, vizinhos, no social, seja onde for. Eu posso perfeitamente me envolver, tentar ajudar, pelo menos ouvir o que a pessoa tem para dizer, para que ela possa desabafar. Talvez a minha ideia não seja a ideia daquela pessoa, mas acrescenta algo para aquela pessoa, só o fato de eu estar ali dando atenção. Então, se as pessoas estão dentro de uma mesma família, tem um sentido para isso. Deus não faria isso de uma forma aleatória. Então, existe um sentido. E esse sentido poderia ser perfeitamente o de cada membro observar as necessidades do outro, não resolvendo o problema para ele, mas ajudando naquela solução, ficando à disposição, ouvindo, dando uma dica e sendo solidário. Podendo ser solidário, a pessoa já está ajudando. Então eu posso ser independente, eu posso ser livre e posso ao mesmo tempo me envolver com as pessoas. A Márcia, a doutora Marilete, ela pergunta o seguinte: quais as causas que têm feito com que tantos casamentos acabem? A Márcia está perguntando. Não deixa de ser um conflito também. Né? Não deixa de ser um conflito. São muitas as causas, né? Às vezes a pessoa fala o mesmo motivo que uniu o casal, a maior parte das vezes é o mesmo motivo que leva à desunião. Às vezes uma pessoa encontra na adolescência, na juventude, encontra o seu parceiro, a sua parceira, ela é muito tranquila, muito serena, ele já é mais agitado, mais bravo, e encontra no outro aquilo que às vezes ele acredita que vai ser bom para ser o sal da relação, né? Para ser o tempero da relação. Se isso começa a se expandir de uma forma indiscriminada, se isso começa a exagerar, aquele que é muito dócil vai ficando submisso excessivamente, aquele que é mais bravo vai ficando agressivo, então aquelas qualidades, aquelas virtudes do início, elas se transformam, potencializam, e nós sabemos que uma coisa pode ser muito boa enquanto é pequena quantidade. Se aquilo potencializa, pode passar a ser um problema grave. Então muitas vezes são situações que as pessoas não estão conversando, não estão dialogando, e um está querendo mudar plenamente o outro, não aceita que o outro possa ser da maneira como ele é.
Esse conflito é normal na maioria dos casamentos, embora existam outros, este é aparente, este é comum em quase todas as situações. Perfeito. Uma telespectadora de nome Sueli diz que conhece muito a doutora Marilete e quer saber qual o segredo para ter uma família bonita como a sua. Então, enquanto a doutora vai pensando, já tem uma outra pergunta, essa da Sueli, outra pergunta da Ângela, que ela coloca o seguinte: como fazer para controlar o egoísmo das crianças? Bom, rapidamente, Sueli, passando, Sueli, a ter uma família bonita, qualquer pessoa pode ter, a partir do momento que exista muito respeito, muita consideração e que o amor possa ser exatamente não só o fruto do respeito, como o respeito possa ser o fruto do amor. Então, respeito, consideração, pensar no outro também, não egoisticamente só em mim. Com relação à segunda pergunta da Ângela, para tentar conter esse excesso de egoísmo, de egocentrismo da criança, no início é normal, quando ela é bem pequena, ela é mesmo egocêntrica, ela é mais egoísta, o mundo gira em torno desse príncipe, né, que nós chamamos, dessa princesa. Mas depois os pais vão mostrando para a criança que é normal que ela não tenha tudo na hora que ela quer, vai deixando essa criança na falta, não permite que ela faça tudo na hora que ela acha que deve e vai mostrando para ela que o momento é dela, agora esse momento é do seu irmãozinho, não confundir as situações. Então, essa criança está doente, eu vou cuidar mais dela nesse momento, mas depois você vai ter sua vez. Se os pais não são egoístas e mostram para a criança que cada uma tem a sua vez, mas mostram em todas as situações do dia a dia, as crianças não ficam egoístas. Essa questão da exclusividade, né? A vez de um é a vez de todos? Não vai responder agora. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós vamos retornar daqui a pouquinho com a doutora Marilete Tavares Ampar, psicanalista. Nós estamos conversando sobre as relações familiares. Mais um pouquinho e a gente retorna. Faça a sua pergunta. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. Todos juntos no combate à dengue. Você e a água não podem ficar parados. A dengue mata. Faça a sua parte. Não deixe água acumulada em pratos e vasos. Guarde os pneus em locais cobertos sem resíduos de água. Mantenha as caixas d'água, poços, latões e filtros bem fechados. Esvazie garrafas e coloque-as de cabeça para baixo. Lembre-se, qualquer recipiente ou local que acumule água pode ser criadouro do mosquito transmissor. Vamos acabar com a dengue. Ô, gente, o povo fala que não existe meio chifrudo, mas no reino animal existe. Ó, vigia só esse boi aqui, ó. Ele é meio chifrudo, não é chifrudo inteiro. E, gente, estou convidando vocês para essa sexta-feira, lá pelas 6 horas, ou mais tardar às 18 horas, o programa Prosa e Talento. Nós vamos estar mostrando para vocês o 4º encontro de carro de boi em Santa Cruz da Prata. Chofera pra lá, tô esperando vocês. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios.
Retornamos para o último bloco do programa de hoje, Conecte Saúde, conversando com a doutora Marilete Tavares Ampar, psicanalista, sobre a família, as relações familiares e os conflitos inerentes a ela. Doutora Marilete, nós perguntávamos, com relação a essa exclusividade que os filhos muitas vezes exigem ou os pais acabam atribuindo, a vez de um é a vez de todos? O que se faz para um deve se fazer para todos? Como é que a gente poderia? A vez de um não é a vez de todos, cada um tem a sua vez. É claro que se os pais puderem fazer o melhor para todos, não privilegiando um filho, né, permitindo que ele estude, que ele tenha condições de ser alguém na vida profissionalmente, em detrimento de outro, que ele não vai fazer isso, é claro que seria até injusto. Então ele vai tentar fazer o melhor possível para todos. Mas isso de achar que a vez de um é a vez de todos, isso é um dos erros grandes que vão fazer com que a criança continue egoísta até a adolescência, até a vida adulta, até a melhor idade. Como seria isso? É aniversário de Joãozinho, então é só aniversário de Joãozinho. Tem que acender a vela para a família toda. Não, a vela é só do Joãozinho, o parabéns é do Joãozinho, os presentes são do Joãozinho. Por quê? Porque é importante que a criança tenha um dia na vida que ela sinta, hoje é o meu dia, hoje todos estão olhando para mim, hoje eu estou sendo homenageado ou homenageada. E outro dia vai ser do seu irmãozinho, da sua irmã, do priminho, do pai, da mãe. Então é importante que os pais possam mostrar. A criança tem 14 anos, começou a namorar, ou 15 ou 16, é a vez dela. Aquele de 7 ainda não chegou a sua vez, vai ter que esperar chegar a sua vez, ainda não está na hora. Então nós vamos ter que esperar, cada um tem o seu momento. E isso de achar que, porque é a vez de um, tem que fazer para todos da mesma maneira, faz com que as crianças não fiquem na falta, não percebam lá fora, no social, as coisas não são assim, a vida não é assim. Então uma criança, por exemplo, que não passa no vestibular, ela já está mais preparada, se ela foi criada sabendo que essa vez talvez não seja a sua. E assim vai pela vida fora, o vestibular, o concurso, o namorado que terminou com ela e foi namorar uma que é até sua amiga ou sua colega. Aprender a perder faz parte do processo de viver. Faz com que nós possamos amadurecer, com que nós possamos passar pela vida de uma forma muito mais tranquila do que se nós sempre ganhássemos. Perfeitamente. Nós temos aqui a Carla, 18 anos. Não vou falar, viu, Carla, qual que é o seu bairro para proteger você mesma. Carla, 18 anos. Ela quer saber quando procurar uma psicanalista. Quais os sintomas para quem precisa de um tratamento? Está se sentindo sozinha. Ela não mora com os pais. Carla, 18 anos. Bem, qualquer situação da vida que a pessoa perceba que os conflitos estão ficando tão intensos, tão difíceis para ela resolver, que ela está tendo dificuldade no relacionamento com o outro, mas principalmente no relacionamento consigo mesma, que ela percebe que a vida, à medida que os dias, os meses, os anos vão passando, está ficando cada vez mais conflituosa, é o momento dela procurar uma ajuda. É claro que pessoas procuram ajuda por motivos e situações diferentes, mas quando percebe que está difícil para que ela possa resolver aquelas situações tão conflituosas, seria o momento ideal para que ela procurasse uma ajuda. Uma situação que a gente lida, né, já lidou e conversa com pessoas, que é o relacionamento familiar, onde o casal, quando está sozinho, a dois, né, sozinho não, a dois, tá tudo bem. De repente, entram as crianças na parada, percebe-se um desajuste, né? Então, um dá uma opinião, o outro refuta e fica aquela guerrinha, né? Como resolver isso? Bem, normalmente, quando o casal está junto, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar se esse casal está junto mesmo. De quem? Eu estou junto de você, você junto de mim, ou o tempo todo eu estou junto de mim, você está junto de você. Porque às vezes há um egoísmo não manifesto nesse casal. Então um está fazendo ou falando o que o outro quer naquele momento, porque ele quer também receber algo em troca. Então precisa ver se existe realmente uma troca, se essa troca é real entre o casal ou é imaginária.
Porque se eles estiverem realmente bem, se eles se derem realmente bem, criança nenhuma vai mudar esse clima. Pode chegar a criança brigando, pode chegar pedindo alguma coisa, chorando, fazendo brincadeira sem graça, pode ser o que for. Simplesmente ambos vão conversar. Não vai haver um distúrbio nessa família. Então, se o casal está realmente se dando bem, porque existe uma troca onde eu respeito você, você me respeita, e nós temos um diálogo tranquilo, sincero, saudável, qualquer situação, não são só os filhos, mas qualquer situação emergente, os dois vão saber resolver com a maior maturidade, com a maior serenidade. As crianças jamais seriam empecilho. O que acontece? Às vezes as crianças que chegam tumultuando porque eles querem separar aqueles dois. Para quê? Para que eles deem mais atenção para mim. Okay. Então a criança é que vai nesse momento ter essa sensação que ele precisa desses pais. Se os pais habilmente souberem lidar com a situação, eles vão dar a atenção que a criança quer, mas mostrar para a criança também. Nós continuamos entre nós dois trocando essa atenção. Isso não me impede de dar atenção para você. Perfeito. Estamos convidando você a fazer a sua pergunta. Nós temos ainda alguns minutos no Conecte Saúde de hoje, falando com a doutora Marilete Tavares Ampar, psicanalista. Nós temos uma pergunta da Isamara, que ela pergunta simplesmente o seguinte: como lidar com a autoridade em casa? Isamara. Bem, são dois polos, a autoridade sua para com alguém ou a autoridade de alguém para com você. Então, como nós não sabemos qual autoridade que é, vamos falar das duas. A autoridade seria o processo da pessoa determinar alguma coisa para alguém. É algo completamente normal, faz parte do processo de viver. Em todas as relações sociais, em todas as relações humanas, existe autoridade. O que às vezes atrapalha a relação é o autoritarismo, quando a pessoa quer dominar a outra, que define a vida da outra através dos seus próprios pensamentos, da sua maneira de ver o mundo. Então, o autoritarismo deve ser banido, a pessoa deve lutar contra isso, não ficar jamais submissa ao mando, ao controle, ao domínio, ao autoritarismo de alguém sobre você. Isso deve sufocar qualquer relacionamento. Isso sufoca qualquer relacionamento, seja de casais, sejam de amigos, de colegas, o que for. Agora, a autoridade sempre vai existir. E eu vou respeitar a autoridade do outro com relação a mim, porque eu também sou uma autoridade com relação ao outro. Basta eu querer entrar na sua casa sem pedir licença, sem que você me autorize, que você pode perfeitamente dizer, não pode entrar aqui assim. Então, autoridade normal, autoritarismo jamais. A autoridade, ela tem algo a ver com o aspecto moral da pessoa? É uma coisa espontânea, natural, ou ela tem que ser exercida? Como é que seria, que a gente poderia ver a autoridade? Por exemplo, uma figura Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce e outras pessoas. Me parece que elas têm uma autoridade natural, né? Não precisa mandar nada. Isso existe ou não? Ou tem que ser exercida a autoridade? Existe. Essa habilidade de lidar com o mundo, nós diríamos que é um processo que a pessoa tem, que é a sua própria autoestima, é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que sabe o que quer da vida, é uma pessoa que emocionalmente está bem, é uma pessoa mais crescida interiormente, mais evoluída, é mais madura, mais adulta. Então essa pessoa mais madura, mais adulta, ela sabe o que quer, então ela sabe expressar o que quer. E todas as pessoas que sabem expressar o que quer, automaticamente você percebe um processo de autoridade. Ela sabendo o que quer, quando ela fala, aquilo quase é uma lei, mas não usa autoritarismo para isso. É aquilo que a pessoa expressa e você acredita naquela pessoa. Aquilo vem do fundo, mas é porque a pessoa está convencida daquilo, ela não fala aquilo da boca para fora, vulgarmente dizendo. Interiorizada, ela sabe o que está dizendo porque ela vivencia aquilo. Então, a partir do momento que a pessoa vivencia uma atitude, ela pode falar sobre aquilo que ela vai ser uma autoridade. Perfeito. Nós temos uma pergunta do Rony, que eu acho que vai ser a última pergunta. O Rony coloca o seguinte: que ele gosta muito de estudar o comportamento humano e gostaria que a doutora explanasse algo sobre a evolução da maturidade humana.
Então, o que seria isso? O que o Rony está querendo dizer com maturidade? Deixa eu tentar entender. Apesar de eu não estudar tanto o relacionamento humano, a maturidade fisiológica é uma coisa, mas a maturidade da pessoa, me parece que tem crianças que têm uma maturidade maior do que muitos adolescentes ou adultos, não seria isso? Seria. É muito comum a gente dizer isso até muitas vezes por dia, quando está atendendo alguém, a gente acabar falando sobre isso, que uma pessoa pode ter uma idade cronológica até madura, pode ter 70 anos, mas pode ter uma idade emocional de 5. Então, para que a pessoa possa amadurecer emocionalmente, a psicanálise gosta de colocar muito sobre isso. A primeira coisa, a segunda, a terceira, a quarta e a vida toda, que ela vai ter que passar por isso e aprender e vivenciar, é aprender a ficar na falta. Ou seja, ela não é completa, ela não vai dar conta de todas as coisas. O outro não é completo. Tem que ela se não... frustrar um pouquinho. É frustrar. É frustrar. E aceitar que a frustração, ou seja, as coisas não são da maneira que eu quero, na medida que eu quero, na hora que eu quero, mas elas vão acontecer também. Isso gera maturidade. Gera. Elas vão acontecer também, às vezes, da maneira que eu quero, na medida que eu quero, mas não necessariamente. E eu vou aceitando essa situação de crescimento gradativo, de crescimento do outro. O outro é diferente de mim. Ele não vai dizer só o que eu quero ouvir, ele vai dizer também o que eu não quero ouvir. À medida que a pessoa vai passando por essas experiências, vai aceitando essas situações, ela vai amadurecendo. Então, para que nós possamos amadurecer, a primeira coisa é aprender a ficar na falta. Ou seja, o mundo não gira em torno da minha pessoa. Isso diz um pouquinho respeito ao livro A Inveja, né? Diz. Nós não vamos poder falar sobre isso hoje. Diz respeito à inveja. Não é? Mas outra oportunidade terá. Doutora Marilete, muito obrigado pela sua presença. Nesse dia, para nós, assim, especial, nós estamos comemorando 2 anos do Conect Saúde no ar, né? Que para nós é um motivo de muita satisfação. Sei que é a terceira vez, né? Terceira entrevista aqui no programa Conect Saúde, a primeira no nosso novo cenário, em 2012. E eu solicito que volte mais vezes, para que nós possamos esclarecer muito. Nós percebemos que as perguntas são pertinentes, né? E temos a certeza de que foram muito bem respondidas. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e o parabenizo também, porque um programa que fica 2 anos no ar significa que é um excelente programa. Então eu parabenizo a emissora também e agradeço pela oportunidade. Digo a todas as pessoas que para que possa viver bem não é necessário grande esforço, é necessário simplesmente amar muito, cada vez mais. Esta é a dica que nós recebemos da doutora Marilete neste programa de hoje, que terá reprise sábado às 15h30 e terça-feira às 18 horas. Muito obrigado pela sua fidelidade ao Conect Saúde sempre. Até mais.